anos 1990, Eduardo Stefano resolveu deixar sua cidade natal, Rio Branco, no Acre, norte do Brasil, para estudar engenharia civil em Campinas, região sudeste. Por terra, são quase 4.000 quilômetros de distância entre as duas cidades. O que ele não esperava é que, além de ir para longe do lugar onde nasceu, o destino levaria a outra coisa bem distante da imagem que tinha quando saiu de lá para se formar engenheiro civil. Eduardo foi fisgado pela literatura, escreveu um livro e sua paixão acabou fazendo até mesmo com que mudasse de profissão no meio do caminho. Por enquanto, Brinquedos Paraquedistas é a única obra publicada do autor, atualmente pela editora Flamingo, de Portugal. O livro conta a história de um grande território conhecido como Continente Colorido. 2 dos seus países entram em uma terrível guerra que parece não ter solução. Sempre li muito sobre a Segunda Guerra Mundial, as passagens das batalhas aéreas. Me impressionou sempre o fato de serem jogadas bombas nas cidades. Vendo isso, tive um pensamento. E se fosse ao contrário, e os aviões jogassem presentes para as crianças em vez de explosivos? Revelou o autor. Na época em que fez o primeiro esboço do livro, em 1998, a intenção não era que fosse um livro para crianças. A princípio, Stefano projetou um livro de aventuras para o público juvenil. Eu era um escritor de gaveta ainda. Posso dizer que no livro dos brinquedos aconteceu uma coisa assim como se fosse uma cachoeira, uma correnteza me levando. Tenho escritas quase 100 páginas dessa história. Só que eu refleti quando eu estava no processo de elaboração que a história, na verdade, era de um livro infantil. Não podia ser tão comprido, né? Compartilhou. O Brinquedo de Paraquedistas, de certa forma, reflete um processo de transformação interno do próprio autor. Hoje, com 46 anos e morando novamente em Rio Branco, ele recorda que mais jovem foi para Campinas para estudar engenharia civil. Mas não teve jeito. Ao longo da sua jornada, começou a fazer disciplinas em outras matérias e acabou mudando até de curso. Se formou em 2004 em Publicidade e Propaganda. Eu comecei a escrever e a frequentar muitas bibliotecas, assisti algumas aulas do curso de letras e tudo isso mudou para sempre a minha vida, recordou Stefano. Apesar de ter esboçado o livro sobre os brinquedos, ainda na época da universidade, ele ficou na gaveta por vários anos. Stefano voltou para Rio Branco em 2004, onde trabalha desde então na área de publicidade como autor de roteiro de vídeos. Foi somente 6 anos depois que ele resolveu publicar Brinquedos de Paraquedistas. Em 2010, publiquei a primeira edição. Foi uma publicação independente, paga do próprio autor. Você. Por uma pequena editora que imprimiu 3.000 livros. Mas sempre sonhei em ver o livro publicado por uma grande editora. E para minha surpresa, em abril de 2020, recebi uma carta da editora Flamingo, dizendo que gostaram da história e queriam publicar no Brasil e em Portugal. Uou! Comemorou o autor. A história tem feito sucesso e há a possibilidade de a obra ser traduzida para o inglês e ser lançada nos Estados Unidos. Gringo. Essa publicação deu uma boa animada, né? Quando você é procurado por uma grande editora, você se sente um pouco como um jogador de futebol que saiu da 2ª divisão e foi pra 1ª. Tem muitas coisas que escrevo e que estão guardadas na gaveta. Tenho contos infantis que pretendo publicar agora, aos poucos. Se eu tiver oportunidade, quero publicar novos livros com certeza, apontou Stefano. O autor tem 2 filhos pequenos, Beatriz, de 8 anos, e Davi, de 4 anos. São 2 tesouros para mim. Os 2 conhecem o livro, gostam muito das ilustrações, por ser muito colorido, e a Bia já conta a história para o menor. Quando ela vai à escola, ela fala para os coleguinhas: "O meu pai é escritor." Eles gostam muito de ouvir histórias, principalmente à noite, perto da hora de dormir. É uma obrigação. Tem que contar uma história, senão não dorme. Revelou. Se hoje o escritor transita de modo familiar entre livros para crianças, o primeiro contato dele com a literatura infantil não foi tão precoce. O autor conta que tem mais lembranças de assistir desenhos animados do que de ler livros. Sua paixão pela leitura começou mesmo quando estava no antigo ginásio, hoje do 6º ao 9º ano.
A principal diferença que eu vejo entre os livros a que eu tive acesso nos anos 80 e 90 e agora é que os livros infantis atuais são mais bonitos, mais coloridos. Na minha época de infância não era bem assim, comparou. Ainda que o hábito não tenha começado na infância, a leitura na vida do autor é considerada um marco decisivo por ele. A leitura é fundamental e ela é a melhor professora. Então, quando você pretende ser escritor, tem que ler muito, aprender a pesquisar. Você tem que ter um hábito. É como se fosse um treinamento, é preciso ler para se especializar. O lado bom é que todo mundo pode ser leitor. É natural que as pessoas tenham a sua área preferida. Uns gostam mais de humor, terror, outros de aventura, romance. Agora, todo mundo pode ser leitor compulsivo, caso seja o seu desejo. Incentivou. Stefano coloca a literatura no seu dia a dia como uma das coisas mais importantes da sua vida. Pelo fato de cada livro poder proporcionar uma mensagem totalmente diferente uns dos outros. O livro é tão especial que foi a forma que Deus escolheu para se comunicar com a humanidade. A Bíblia é um conjunto de cartas para a humanidade. Uma dessas cartas fala pra gente da esperança da vida após a morte. Para mim, essa mensagem é uma das principais e que mexe muito comigo e que me fazem seguir adiante. Elegeu. O autor também é um entusiasta da internet, já que proporciona uma maneira de furar o certo monopólio que existe no mercado editorial que acaba priorizando escritores do Sudeste brasileiro. Quem salva os artistas e os escritores que estão fora do eixo Rio-São Paulo é a internet. Como a internet é mundial, você pode ter, através dela, uma repercussão do seu trabalho. Mas, de certa forma, ainda é muito difícil que um escritor consiga obter êxito sem frequentar os espaços... Cariocas e paulistas. É isso. O que nos ajuda realmente são as redes sociais e espaços independentes na internet. Aconselhou. Na sua vida e em sua obra, Stefano enfatiza que procura deixar uma mensagem de que o mais importante é o bem-estar das pessoas. Ele participa também de projetos ambientais para a preservação da Amazônia e critica o modo como os governos no mundo todo lidam com os verdadeiros problemas das suas populações. A maioria dos políticos do mundo fala que não há dinheiro para combater a fome. Por outro lado, todos os governos têm muito dinheiro para investimentos militares. A minha ideia é plantar uma sementinha de consciência para que as novas gerações possam pensar no futuro e mudar essa mentalidade. Em primeiro lugar, devem vir as pessoas. Em segundo lugar, o dinheiro para promover o bem-estar. E, em último, as armas. Para chegarmos nisso, sem dúvida alguma, a resposta está na leitura. Exatamente. Recomendou. Viva Stefano!